Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast School of Unicorns. Hoje tenho comigo a doutora Vânia Caldeira, médica pneumologista com especialidade em sono pela Sociedade Europeia do Sono e também membro da Comissão de Trabalho de Patologia Respiratória do Sono da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Vânia, antes de mais é um prazer enorme ter-te aqui comigo, obrigado por teres aceito o convite. Obrigada pelo convite. A estas horas do dia, para quem só nos está a ouvir, já é noite, portanto já é horas de começarmos a preparar o nosso sono. Mas tenho muitas perguntas para ti. O assunto do sono está hoje em dia em cima da mesa para toda a gente, não é? Nós vemos o sono, fala-se na televisão, fala-se nos podcasts internacionais e nacionais, fala-se nas áreas da medicina. As pessoas estão cada vez mais atentas a esta área. Acima de tudo, quem se dedica ou quem se pretende mais, quem tende mais a enverdar pela parte de vida saudável, não é? Sem dúvida, o sono é cada vez mais um dos pilares de um estilo de vida saudável. Durante muito tempo falámos do exercício, da alimentação e hoje em dia quem quer ter um estilo de vida saudável tem que ter um bom sono e tem que tratar do seu sono, não é? Parece um período de aparente inatividade, não é? Olhamos para uma pessoa que está a dormir e parece que a pessoa não está a acontecer nada. Temos às vezes até aquela tendência de dizer não tenho tempo para dormir, não é? Porque temos 1000 coisas para fazer, mas de facto durante o sono acontecem funções muito importantes para a nossa memória, para a nossa atividade cognitiva, para o nosso bem-estar, que de facto são imprescindíveis. Quem não descansa não avança, não é? Não. Olha, vamos só voltar um bocadinho atrás. Conta-me como é que foste parar a esta área do sono. Tiraste medicina e depois pneumologia. Conta-me como é que te apaixonaste por esta área tão bonita. Eu comecei por ser pneumologista no Hospital de Santa Marta e em algum momento nós fazemos vários estágios em várias áreas e eu tinha que fazer um estágio na área do sono e rapidamente percebi que queria fazer um estágio num local que tivesse uma medicina de sono muito multidisciplinar, que infelizmente não existe em todos os hospitais. E portanto fui para Coimbra, para o Centro de Medicina do Sono de Coimbra, que é um ótimo centro, um centro reconhecido, onde a medicina do sono é trabalhada a várias mãos. Há um pneumologista, há um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo e portanto todos trabalham em conjunto para de facto melhorar o sono da pessoa que procura ajuda. E portanto o meu caminho no sono começa aí, depois obviamente percebi que o sono era um mundo extraordinário, não é? E daí foi um passo, depois fui à procura de mais especialização e de facto a minha vida profissional ficou muito ligada ao sono e à ventilação, que são as áreas a que eu me dedico atualmente. Não é que giro. Realmente o sono pega com todas as áreas, não é? Pega, sem dúvida. O sono, pela importância que tem para a saúde física e para a saúde mental, é muito fácil correlacionar o sono com várias áreas da saúde, mas também com o nosso bem-estar, com as nossas atividades no nosso dia-a-dia. Muito bem, então vamos à parte básica da coisa. O que é um bom sono, na verdade? Um bom sono para mim é seguramente diferente, não é? De um bom sono para ti e, portanto, é um conceito muito variável. Depende, é difícil classificar um bom sono, mas habitualmente nós temos algumas características que no fundo nos dão essa noção de um bom sono. Quando pensamos em bom sono, pensamos logo à partida sempre na duração. As pessoas estão muito focadas na duração e temos que perceber uma coisa, a duração é obviamente importante, mas ela varia ao longo da vida, portanto as crianças necessitam de muito mais horas de sono do que os adultos, mas também varia de pessoa para pessoa e as nossas necessidades individuais de sono são completamente diferentes uns dos outros. Ou seja, falamos que um adulto precisa em média de 7 a 9 horas de sono, e isso é um sono com uma duração aceitável, digamos assim, saudável, mas sabemos que existem pessoas que são long sleepers, ou seja, que precisam de 10 ou mais horas de sono para se sentirem bem, e sabemos que existem pessoas, poucas, é uma exceção, que são short sleepers, ou seja, que dormem 6 horas e que no dia a seguir estão reparadas. Portanto, o sono é muito variável, mas esta duração é sempre a primeira coisa em que pensamos. Depois, um sono de qualidade tem que ter continuidade, não é? Tem que ser um sono que não é interrompido, que não é fragmentado, que não tem vários despertares durante a noite. Tem que ser um sono com qualidade, ou seja, com a passagem por vários ciclos, por várias fases de sono, que são cada uma delas essenciais para as funções do sono. E tem que ser, obviamente, um sono no timing certo, ou seja, nós temos que dormir naquilo que nos permite, do ponto de vista social, do ponto de vista da nossa atividade, estarmos bem. E se isso acontece no timing certo, sentimos-nos bem. Se há um desalinhamento entre o nosso sono e aquilo que nos é exigido lá fora, podemos ter problemas por causa disso. Depois, em última instância, tem que ser um sono satisfatório. Portanto, a pessoa tem que se sentir que o seu sono é reparador, é de qualidade e que no dia a seguir está bem. Claro, muitas vezes as pessoas acabam por tão cansadas que estão, ou tanto trabalho que têm, que dormir pouco sistematicamente e acordam-se cansadas, eu quero dormir mais, quero dormir mais. Isto depois leva muitas pessoas a ficarem doentes,
não é? De certa forma. E quais é que são estas doenças do sono que tu tratas? Existem doenças do sono comportamentais, que serão seguramente a maioria, e depois existem as doenças do sono, que são doenças como nós conhecemos as doenças. Aquilo que me estás a falar da privação de sono é uma doença comportamental, a culpa é nossa, em última instância, não é? Nós dormimos pouco porque nos obrigamos, porque o nosso trabalho, a sociedade nos impinge horários muitas vezes muito restritos de sono. Agora, a verdade é que, embora a privação de sono seja um problema comportamental, portanto nós dormirmos menos do que aquilo que precisamos, e habitualmente falamos de menos 6 horas por noite, a verdade é que depois os riscos são riscos reais com impacto cardiovascular. Nós sabemos que as pessoas privadas de sono têm menos imunidade, têm mais infecções respiratórias. No dia a seguir, obviamente, as coisas mais lógicas, que é têm mais sonolência, têm mais acidentes de viação, acidentes no trabalho, têm dificuldades de concentração, de atenção, mas têm mais risco cardiovascular. Está provado cientificamente que dormir pouco faz mal ao coração. As pessoas têm mais infarto, têm mais arritmias, têm mais problemas. E, portanto, a privação do sono, obviamente, é um problema comportamental que está ao alcance de todos resolvermos. Depois existem as doenças do sono que se dividem, no fundo, em 6 grandes grupos. Pensamos sempre à cabeça na insónia, não é? Que é a dificuldade em iniciar ou em manter o sono. Quando essa dificuldade nos traz impacto diurno, digamos assim, é provavelmente a doença do sono mais prevalente, a seguir à privação, se considerarmos a privação uma doença. As doenças respiratórias do sono, ou seja, em que há uma alteração da nossa respiração, da nossa ventilação durante o sono, vulgarmente a apneia do sono é aquela de que mais falamos. Depois existem os distúrbios do ritmo sono-vigília, que são este desalinhamento entre aquele que é o nosso ritmo endógeno, o nosso ritmo biológico, e o ritmo externo. E o exemplo, nós podemos ter pessoas que têm uma preferência pela noite, imaginemos, mas quando isso é levado ao extremo e a pessoa se deita muito tarde porque não tem sono, ou de manhã acaba por ter muita dificuldade em acordar, isto se tem impacto no seu dia-a-dia, na escola, os adolescentes sofrem muito deste chamado atraso de fase. Portanto, eles à noite têm muita dificuldade em adormecer e de manhã acordam exaustos, com muita inércia. Portanto, há um desalinhamento entre aquele que é o horário perfeito para eles, digamos assim, e aquilo que a sociedade lhes impõe. E depois temos os distúrbios, por exemplo, o jet lag, não é? Que é eu estar no meu ritmo biológico para dormir e de repente estou num país onde é de dia e está sol, ou o trabalho por turnos. Estou no meu ritmo biológico de dormir e de repente tenho que trabalhar e é de noite. Estão sempre... Exatamente. Depois temos ainda as parassónias, portanto, conhecemos habitualmente o sonambulismo, os terrores noturnos, são mais frequentes nas crianças, mas se persistem na vida adulta podem trazer problemas e às vezes as pessoas procuram Minha filha tinha imensos terrores noturnos. Terrores noturnos e sonambulismo andam muito de mãos dadas, são um espectro um bocadinho da mesma doença, relativamente benignas na infância, na idade adulta podem trazer problemas e sobretudo disrupção ao casal e à família, não é? Depois temos as hipersónias, que são doenças raras, que se caracterizam sobretudo por muita sonolência, falamos sempre da narcolepsia, mas é uma doença muito rara, e depois temos os distúrbios do movimento do sono, em que as pernas inquietas são cada vez mais frequentes. É uma sensação desagradável que a pessoa tem nos membros inferiores, que agrava com o repouso, que agrava ao longo do dia. Isso é muito comum? É relativamente comum, sim. Nós não sabemos bem, estima-se que a prevalência possa ir até aos 15%, 16%, mas provavelmente está tem uma idade específica? Acontece mais nas mulheres, acontece mais, por exemplo, durante a gravidez, acontece nos doentes renais crónicos, portanto há alguns fatores de risco para se poder ter umas só as pernas inquietas. Os braços também podem acontecer? A maioria das pessoas, e é por isso que se chama pernas inquietas, são só as pernas. Situações mais graves podem envolver mesmo o corpo todo. E é uma sensação desagradável que as pessoas às vezes descrevem como queimbras, mas não são verdadeiras queimbras. Portanto, é mesmo uma sensação desagradável que só melhora se a pessoa se mexer, portanto, com a atividade, e que agrava, francamente, com o repouso e ao longo do dia, portanto, com a noite. Muitas vezes é uma questão muito negligenciada e que é muito fácil de ajudar a pessoa, porque frequentemente se associa a baixos níveis de ferro, por exemplo, e se nós fizermos essa reposição do ferro, de repente a pessoa melhora. Ou se a pessoa fizer uma higiene de sono rigorosa, se dormir bem, se não tomar álcool à noite, se não beber café. Portanto, é uma situação em que se a pessoa procurar ajuda, conseguimos de facto ajudar. Às vezes tem que se recorrer à medicação. Claro. Eu quero saber muita coisa, Vânia. Quero saber muita coisa, mas vamos por partes. Dicas, então, para evitar estas doenças todas do sono. Dicas, assim, muito gerais para uma boa higiene do sono. Nós não conseguimos, obviamente, evitar a maioria das doenças do sono, não é? Como outras doenças. Agora, a higiene do sono é fundamental para, seguramente, se tivermos uma destas doenças, diminuirmos o impacto, não é? E, pelo menos, garantirmos que temos um estilo de vida saudável. Há algumas dicas importantes. O dia todo, às vezes, temos a ideia de que, para ter uma boa higiene do sono, só o sono é que interessa. Não é verdade. Uma boa higiene do sono é um bocadinho como escovar os dentes, não é? Cuidar do nosso sono. E isso temos que fazer ao longo do dia todo, por incrível que pareça. Portanto, o sono é importante, obviamente, mas a
rotina pré-sono é o mais essencial que existe. Ou seja, a partir do momento do jantar, habitualmente, nós devemos preparar o nosso sono. Temos que dar dicas à nossa cabeça, ao nosso corpo, de que nos vamos deitar, de que vamos dormir. E isso faz com um ambiente calmo, tranquilo, com a diminuição da exposição à luz, com evitar, obviamente, refeições pesadas, evitar o álcool, o café depois do jantar e ter em casa um ambiente o mais tranquilo possível para favorecer, no fundo, o nosso sono. Pouca luz, evitar dispositivos eletrónicos, evitar barulho, evitar, por exemplo, às vezes as pessoas ficam até tarde a ver notícias disruptivas, quer dizer, isto tem impacto também emocional na forma como nós vamos para a cama. E, portanto, é muito importante a pessoa aliar-se do seu dia de trabalho, desligar, não levar problemas para a cama e, portanto, preparar-se para dormir. E ir para a cama para dormir, que é outro problema que nós temos em Portugal, que é o primeiro sono de sofá, que é altamente prevalente. As pessoas têm que perceber, se têm sono, têm que ir para a cama. É na cama que se dorme. E isso é uma dica muito importante para a pessoa se habituar, começa a ter sono, vai para a cama, não faz o primeiro sono no sofá. Depois, o quarto tem que estar, obviamente, preparado para termos um sono de qualidade, sem luz, bem isolado em termos de ruído, confortável, com uma temperatura amena. No dia seguinte, quando acordamos para nos sentirmos reparados, há também algumas coisas ao longo do dia que nós fazemos e que vão ter impacto na nossa noite. A exposição à luz, a luz é o melhor dos sincronizadores que nós temos para o nosso sono. Ou seja, a exposição à luz pela manhã é fundamental. Essa luz deve ser natural ou pode ser artificial também? Ambas servem, não é? Idealmente, num país Natural, como o nosso, claro. A luz natural é espetacular e geralmente dá para juntarmos duas coisas, que é, eu digo aos meus doentes, olha, durante a manhã, para se sincronizar, saia de casa, apanha a luz solar e ainda pratica exercício ao ar livre, quer dizer, conseguimos juntar estes dois grandes aliados da sincronização. Mas sabemos que a luz artificial também tem impacto e tanto tem que à noite os dispositivos eletrónicos têm um efeito muito deletério no nosso sono. Depois há algumas rotinas ao longo do dia, as refeições em horários regulares, a prática do exercício físico pela manhã ou no limite até à hora do almoço, o início da tarde, são coisas que ajudam de facto o nosso sono a ser melhor ao final do dia. Treinar, por exemplo, à noite é uma coisa que não aconselhas? Não aconselho por isto, porque o que nós sabemos é que no fundo aumenta a atividade e portanto depois vão aumentar, piora a qualidade do sono, portanto vão aumentar os despertares, a pessoa fica mais agitada, tem menos tendência a adormecer e, por exemplo, particularmente nos adolescentes, porque isto depois depende muito de pessoa para pessoa, nos adolescentes, que são uma população que nós sabemos que tendencialmente tem um atraso de fase, ou seja, tem tendência a ir para a cama e não ter sono. Se vão praticar exercício à noite, e nós temos imensos adolescentes a praticar, inclusive é desporto de competição à noite, o sono fica obviamente alterado, não é? E prejudicado. E que causas é que um mau sono pode ter na nossa fisionomia? Porque eu vejo, por exemplo, uma pessoa fica cansada, fica com olheiras e parece que a ter uma deformação facial real, para pessoas muito, muito cansadas. Pode acontecer isto, não pode? É verdade. Uma das funções do sono, e nós sabemos disso, é esta recuperação. E a recuperação é corporal, mas é também cerebral. E uma relação muito bem estudada entre o sono e o nosso humor. Se nós dormimos mal no dia a seguir, andamos irritáveis, sem paciência, com muito baixo limiar para qualquer coisa, e isto traduz-se na forma como nós nos relacionamos com os outros, mas também no nosso aspecto. Portanto, não há dúvida que um sono de qualidade é fundamental para nós parecermos mais bonitos ou sermos mais bonitos e também para nos relacionarmos com mais vontade com os outros. Claro. Vânia, diz-me uma coisa, em termos de medicação, é óbvio que há pessoas que não conseguem dormir, têm que tomar medicação, mas é possível tomarem determinados alimentos ou alguns suplementos prescritos, daquelas das ervanárias e do celeiro, as melatoninas da vida? O que é que tens a dizer em relação a isso? As melatoninas da vida são um tema muito complexo, Sim. porque de facto aquilo que nós vemos e nós depois vemos o outro lado da moeda, que é o doente chega em desespero de causa. A insónia, que é uma doença altamente prevalente, é desesperante para o doente. É raro o doente que me chega na altura que eu gostaria de o ver, que é quando a insónia se torna crónica. Nós sabemos, virtualmente, qualquer um de nós, em alguma fase da nossa vida, de maior stress, de maior ansiedade, vamos dormir mal, vamos ter dificuldade em iniciar ou em manter o sono. Isso torna-se um problema crónico quando dura durante mais de 3 meses e depois tem impacto no meu funcionamento diurno. Ando cansado, com dificuldades de atenção, com alterações do humor, irritabilidade, o que seja. O que eu gostava era que os doentes me chegassem nessa fase, quando isto se torna um problema crónico, aos 3 meses, aos 4 meses, e aí era muito mais fácil. Estão a ouvir? Quem nos está a ouvir em casa? Era muito mais fácil, é a hora certa. Porquê? Porque quando eu durmo mal, e se eu durmo mal ao fim de 3 meses, eu vou criar estratégias. E as estratégias geralmente só perpetuam o problema, que é, eu não durmo, acordo à meia da noite, não consigo dormir, ando às voltas na cama, não consigo dormir, e de repente ligo a televisão que tenho no quarto. Ou de repente saio e vou comer. Ou vou acabar um trabalho que tinha pendente às 4 ou às 5 da manhã. Isto só vai perpetuar o problema da insónia. Eu não vou voltar a dormir. Vou para o telefone, as pessoas estão naquela coisa. O telemóvel. Portanto, cada vez vou diminuir mais a possibilidade de eu dormir.
Pronto, e portanto é fundamental procurar ajuda precoce. Depois, existe esta facilidade no acesso a alguns suplementos e mesmo a algumas medicações que também perpetuam o problema, porque é fundamental, não quer dizer que eu uso na prática clínica a melatonina, mas em algumas situações a melatonina não serve em todas as situações clínicas e, portanto, quando nós usamos isto como um suplemento em que as pessoas acham que lhes vai resolver os problemas, quando muitas vezes aquilo que lhes está a perpetuar a insónia é a tal série que vão ver na Netflix às 3 da manhã, quer dizer, isto não se resolve o problema de base e, portanto, não aconselho os suplementos por isto. Os suplementos podem ser úteis, mas de uma forma guiada e não para toda a gente. Podem mascarar e perpetuar o problema e depois é cada vez mais difícil de resolver. Não, eu sou desses, eu não consigo ver uma série à noite, não posso, ou se a série é muito chata, consigo, se a série é muito chata faz-me adormecer rápido. Ou seja, não consegues ver a série, consegues adormecer. Sim, consigo adormecer, mas normalmente se tenho interesse, qualquer tipo de série, eu não consigo ver televisão à noite, fico excitado e não consigo adormecer depois. Ficas excitado, tem o efeito contrário. Não consigo adormecer normalmente. Nós temos que ter isso em atenção. Falamos sempre muito da luz e é evidente que a luz tem um impacto no atrasar do adormecer, mas também o conteúdo. Por isso é que eu foco-me sempre neste tópico. Aquilo que nós vemos, se é uma coisa para rir, que não é disruptiva para nós, tudo bem, mas muitas vezes vemos coisas com muita ansiedade à mistura, não é? E, portanto, o impacto emocional também interessa. O facto de nós irmos num estado de hiperalerta para a cama é meio caminho andado para não conseguirmos dormir. Claro, sem dúvida. Vânia, e quando começamos a dormir e ressonamos, não é? Isso é uma coisa que com certeza é um dos sintomas que te leva as pessoas à tua consulta, não é? Sim, durante muito tempo as pessoas achavam, vendeu-se esta ideia de que ressonar era normal, não é? Que todos os homens ressonavam, as mulheres é um assunto tímido, não é tabu, mas que toda a gente ressonava. De facto, não é normal ressonar, nós sabemos cada vez mais isso, sabemos que, ao contrário do que se pensava, não é inócuo ressonar, ou seja, mesmo que o ressonar não se associe a mais nenhuma doença do sono, seja só um ressonar, tem efeitos porque no fundo o ressonar o que me diz é que a via aérea não está completamente permeável, eu não estou a respirar bem durante a noite e portanto isso vai ter impacto cardiovascular, vai ter impacto na alteração da própria estrutura do sono, portanto tem risco de alterar a estrutura do sono. Na oxigenação da própria pessoa, não? Exatamente. E depois tem mesmo, no fundo, é muitas vezes o primeiro sinal de alarme para uma apneia do sono. A pessoa que ressona tem que estar atenta a outras coisas. Às vezes a pessoa só sabe que ressona, mas se alguém ao lado disser que a pessoa também para de respirar durante a noite, que acorda, por exemplo, muitas vezes, é outro sintoma típico da apneia do sono, é os despertares muitas vezes. Eu acho que isso é importante focar, porque as pessoas, ouve-se muito falar em apneia do sono, mas eu tenho a ideia que muitas pessoas nem sequer sabem o que quer dizer a apneia do sono, não é? Não sabem e têm ideias erradas, não é? Acham que é parar, de respirar, algumas, outras acham que ressonar é a apneia do sono. Acho que as pessoas têm as ideias muito baralhadas, não é? Portanto, no fundo, uma apneia do sono faz-se o diagnóstico quando a pessoa tem uma interrupção do fluxo da passagem de ar na sua via aérea durante a noite. E essa passagem pode ser completa ou pode ser parcial, não é? Como é que isto se manifesta? Classicamente os sintomas dividem-se nos da noite e nos do dia. Os sintomas da noite provavelmente são os mais conhecidos, não é? O ressonar, é a pessoa que está ao lado detectar que a pessoa para mesmo de respirar, houve de repente um silêncio, é a própria pessoa a perceber que se engasga, que parece que de repente acorda e tem falta de ar durante a noite. São os despertares noturnos, com frequência e sem... A pessoa não sabe porquê, mas acorda muitas vezes. Às vezes os doentes chegam e dizem eu acordo, não consigo dormir a noite toda contínua. E isto é porque há apneias durante a noite. Isso acontece-me. Temos um problema. Isso acontece-me. Mas eu deito-me muito cedo, estava a dizer há bocado, normalmente durante a semana tipo 8h30, 9 horas, e às vezes às 3 da manhã já estou a acordar. Mas é porque me deito muito cedo, se calhar. Mas isso é diferente. Vamos falar a seguir dos cronotipos, só terminando a apneia do sono. Portanto, os despertares durante a noite, mas geralmente até são despertares em que a pessoa depois a seguir adormece outra vez, e adormece rápido, mas tem despertares porque fez uma apneia, fez uma paragem respiratória e a seguir acorda. Depois existem os sintomas diurnos. Um dos problemas que nós temos às vezes na consulta é as pessoas acreditarem que têm uma apneia de sono, porque se criou a ideia de que os doentes com apneia de sono, todos eles têm que adormecer em qualquer canto, não é? Adormece a ver a televisão, adormece quando está no café, e não é verdade. Nós sabemos que 1/4, até metade dos doentes têm sonolência, mas os outros não têm, e esses são os mais difíceis de identificar e de fazer, no fundo, acreditarem que têm uma apneia de sono. Mas, portanto, há outros sintomas da apneia de sono, além da sonolência durante o dia, é a dificuldade de se concentrar, a dificuldade de atenção, o andar extremamente cansado, a sensação de que o sono não é reparador. Portanto, tudo isto deve motivar a procura de ajuda, uma avaliação em consulta médica para despertar de que possa de facto haver uma apneia do sono. E depois lembrar
que existem pessoas que têm maior risco de ter apneia do sono do que outras. Nós sabemos que as pessoas que têm peso a mais, os homens todos têm maior risco de apneia do sono, as mulheres depois da menopausa acabam por igualar o risco dos homens, pessoas que de alguma forma têm uma alteração da anatomia da face que faz com que tenham menos espaço na via aérea e portanto têm maior risco também de apneia do sono, e depois todas as pessoas que têm algum tipo de doença cardiovascular grave, falamos geralmente da arritmia, de um infarto, uma história de um infarto, a história de um AVC, são pessoas que têm maior risco de poder ter uma apneia do sono ali mascarada e, portanto, que devem procurar ajuda para excluir que a tenham de facto. Muito bem, muito bem. Vânia, só aqui uma pergunta que está relacionada com isto. Nós temos aqui algumas questões que os nossos seguidores fizeram no Instagram. Um seguidor diz: só consigo adormecer com comprimidos desde os 18 anos. Será que tem solução? Sabemos a idade do seguidor? Eu acho que tem por volta dos 40. Ora bem, é isto, isto é o mais frequente, infelizmente, lá está, eu não vi este doente, não é? Na altura em que gostaria de o ter visto, mas de facto isto é o que nos acontece. Há pessoas que acham que é normal dormirem mal e chegam à consulta a dizer, eu dormi mal a minha vida toda, agora a minha mulher é que me obrigou a vir, ou há sempre assim algum fator que de facto os faz procurar ajuda, mas geralmente estamos a falar de pessoas que há muito tempo dormem mal e que já tentaram de tudo para dormir. Qual é que é o problema da medicação e da automedicação? É isto, é mascararmos o problema, não tratamos o problema e, portanto, a situação perpetua-se. Agora, há sempre alguma coisa a fazer e isso é uma noção importante que as pessoas têm que ter. Ou seja, uma pessoa que dorme mal há 10, há 15 anos, que acha que não consegue dormir sem medicação, tem que ser avaliado. Tem que se perceber se há uma doença de sono de base, que pode haver, às vezes temos aqui uma apneia de sono, temos umas pernas inquietas, há alguma coisa que faz com que a pessoa durma mal. Se houver alguma dessas doenças, tratamos e geralmente melhora o problema de sono. Se não há, muitas vezes estas insónias são comportamentais e, portanto, a pessoa tem que integrar um programa a sério de terapia cognitiva ou comportamental do sono, que é, no fundo, reeducar o nosso sono, desmistificar algumas crenças erradas sobre o sono, responder bem ao não dormir. Por exemplo, a pessoa está na cama, não dorme. Há muita gente que fica na cama e anda ali às voltas. Não é isso que se deve fazer. Isto tudo é um processo, é reensinar a dormir e é isso que se faz na terapia cognitiva ou comportamental. Isso trabalhas nesses casos com psicólogos, psiquiatras? Sim, isto é feito ou seja, habitualmente a terapia cognitiva ou comportamental é feita mesmo por psicólogos do sono, portanto com formação em sono, não há muitos no nosso país ainda a trabalhar esta área, mas é fundamental este trabalho, é um caminho. Às vezes as pessoas vêm com muita pressa para dormir melhor. Eu digo sempre, então, mas está a dormir mal há 10 anos, não vamos resolver isto numa semana nem em 2, não é? Portanto, é este caminho da pessoa passar a dormir melhor, mas a terapia cognitiva ou comportamental com psicólogos é uma mais-valia nestes doentes. Super interessante. E quando os pacientes te chegam, como é que tu avalias? Claro que com uma ótima anamnese vais fazer imensas questões, mas quais são os métodos que tu tens para avaliar a fundo o sono destes pacientes? A história clínica é o mais mágico na medicina do sono. Muitas vezes, às vezes perdemos muito tempo, mas esse tempo tem que ser perdido. Uma boa história clínica, obviamente, temos que nos focar nos antecedentes, há aqui algumas dicas, não é? Se eu tenho um doente que é obeso, quer dizer, eu obviamente logo começo a perguntar... Já percebeste o que é que te passa ali, não é? Pode não ser, mas não é? Temos que perguntar questões relacionadas. Se tenho uma mulher que realmente tem um grande problema de pernas, ou seja, há algumas dicas que nos fazem pensar mais numas doenças ou nas outras, mas uma boa história de sono diz-me muito sobre a vida da pessoa, sem dúvida, e sobretudo muito sobre o seu sono. Às vezes as pessoas olham para nós, então, mas agora está-me a perguntar com quem é que eu durmo, ou quantas vezes, mas isto é fundamental para nós percebermos, porque às vezes há coisas tão simples que na primeira consulta nós conseguimos corrigir pequenos maus hábitos de sono que são passíveis de mudar. Depois, quando obviamente é uma questão sobretudo comportamental, e não são raras as vezes em que nós percebemos que o problema daquela pessoa para não dormir são os hábitos e a forma como responde ao não dormir, corrigimos, fazemos medidas de higiene do sono e se a situação for grave o suficiente, encaminhamos para a psicologia do sono. Se suspeitamos de que possa haver, por exemplo, uma apneia do sono, aí temos que fazer um estudo de sono. Portanto, a pessoa tem que dormir com equipamento. Na prática, avaliamos a parte respiratória. A pessoa dorme com umas bandas no tórax, na barriga, umas cânulas no nariz. E se eu precisar de saber a qualidade de sono da pessoa, pode mesmo ter que dormir com uns elétrodos, habitualmente numa clínica, num laboratório de sono. E com isso, eu consigo saber se a pessoa tem uma apneia do sono, tem algum distúrbio respiratório do sono, mas também como é que é a qualidade do sono da pessoa. Se dorme muito, se dorme pouco, se faz todas as fases de sono, se só faz algumas, e portanto é uma das formas que nós temos de chegar a um diagnóstico de uma doença do sono. Eu gostava de falar um bocadinho da relação que tem aqui o bruxismo com a parte do sono. Hoje em dia estamos aqui na Clínica Hugo Madeira, onde tu trabalhas diretamente comigo, mas mais com o Dr. André Marias de Almeida, da parte da ATM.
como é que é esta vossa relação? Porque está tudo interligado, não é? Está tudo relacionado, não é? O bruxismo, quer dizer, eu não serei seguramente a melhor pessoa para explicar bruxismo quando tu estás aqui, mas o bruxismo no fundo é um apertar. É o André, não sou eu. É um apertar, um ranger dos dentes, que no fundo pode dar vários sintomas. Muitas vezes só é diagnosticado, só há suspeita quando se vê o desgaste dentário, ou seja, já se vêem as consequências desse bruxismo, desse ranger, desse apertar. As pessoas podem ter dor de cabeça, podem ter dores na articulação temporomandibular, nos músculos mastigatórios, não é? Na zona onde nós mastigamos, e portanto, qual é que é a relação disto com o sono? Nós sabemos que o bruxismo acontece durante o dia, mas também no sono. E no sono, os estudos o que nos têm levantado a suspeita é que de facto possa ser reativo, por exemplo, à apneia do sono. Há muita relação entre bruxismo e apneia do sono, e aquilo que se pensa é que uma pessoa com uma apneia do sono, de alguma forma, isso gera um aumento da tensão dos músculos e depois, consequentemente, o bruxismo. E, portanto, esta relação é grande. Depois, obviamente, isto vai ter impacto na qualidade do sono. Nós vemos frequentemente doentes que vão fazer estudo de sono com esta suspeita de bruxismo e vemos o impacto do bruxismo, por exemplo, nos despertares. A pessoa tem um sono fragmentado, tem um sono com interrupções por causa do bruxismo. Portanto, aqui este trabalho multidisciplinar passa por quê? Passa por identificar o bruxismo, passa por perceber se existem as tais comorbilidades associadas e a apneia do sono à cabeça sempre, e se for isso, tratar a apneia do sono, e depois, se é só um bruxismo, de facto, aqui entra o André com todo o seu know-how de bruxismo, e muitas vezes as pessoas precisam de fazer fisioterapia, precisam de fazer relaxantes musculares, podem precisar de fazer antidepressivos, portanto, há muita terapia farmacológica, é certo, para tratar o bruxismo. A fisioterapia tem um papel nuclear, mas sobretudo os exercícios, a manutenção dessa fisioterapia, de aprender esses exercícios depois para casa, para aliviar a tensão toda nesta articulação tão importante. Claro, e que o stress também tem aqui um papel fundamental. Isto é tudo bidirecional, vai para cima, vai para baixo, não é? Eu, por exemplo, não consigo dormir sem goteira já. Se não acordo com a imensa tensão, mas fui bem diagnosticado. Estás no sítio certo. Exato. Eu acho que todos os adultos deviam dormir com goteira, praticamente. Todos os adultos, eu costumo... Se calhar. Ao menos previne. Se calhar, pelo menos as pessoas mais ansiosas, mais obsessivas, não é? Há um traço de personalidade que tem sido muito associado ao bruxismo, não é? As pessoas muito perfeccionistas, muito obsessivas, eventualmente, se calhar, se fôssemos fazer um estudo alargado, identificávamos... Não, mas chegas a uma certa idade, pacientes a partir dos 45, 50 anos, toda a gente tem desgaste dentário. Pois, menor ou maior, toda a gente tem desgaste dentário. Se calhar uma goteira, até uma goteira relativamente fina, não seria interessante para prevenir isto? Faria alguma profilaxia, é curioso. E não é nada de especial, as pessoas dormem bem. Não... E vamos falar também de outra coisa que se fala muito hoje em dia, eu às vezes faço aqui à hora do almoço, que é a sesta. A sesta, que os nossos vizinhos espanhóis implementaram há muitos anos, não é? Então, com um papel tão importante na sociedade, o que é que ela pode fazer por nós? A sesta não é para todos. Isso é um conselho logo muito importante. Há pessoas que de facto beneficiam muito da sesta, mas ela tem que ser uma sesta muito regrada. Ou seja, que pessoas é que podem beneficiar da sesta? Uma pessoa que por algum motivo, pelo seu estilo de vida, pelo trabalho, pela família, não consegue dormir tanto à noite quanto precisa e portanto fica com alguma carência de sono, pode usar uma sesta, habitualmente ali pela hora do almoço, não muito depois disso. Desse ponto de vista, os nossos irmãos implementaram isso muito bem, portanto no máximo ali 3 da tarde, pode pôr uma sesta de 20 minutos e não mais do que isso. Para quê? Para acrescentar um bocadinho de sono à noite, portanto compensar. Se a pessoa sente de facto, está cansada, que precisava dormir mais, às vezes a sesta nesses casos ajuda, mas é mesmo muito importante que a sesta não dure mais do que 20 minutos, porque quando ela dura mais do que isso, nós entramos nas tais várias fases de sono e podemos chegar a um sono profundo, que é contraproducente. Porquê? Porque depois vamos roubar sono à noite. Portanto, a sesta, 20 minutos, para algumas pessoas é benéfica. Depois sabemos que há pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem uma insónia, que tem dificuldade em adormecer à noite, se faz uma sesta à meio do dia, acabou, estragámos a noite dessa pessoa. Há alguns doentes, nós usamos mesmo a sesta de uma forma terapêutica. Doentes com narcolepsia, que têm uma sonolência enorme durante o dia, muito difícil de controlar. A sesta programada, combinamos com o doente que faz uma sesta às tantas horas, de 20 minutos, com despertador no fim. Portanto, as sestas são úteis para algumas pessoas, mas com esta regra importante dos 20 minutos, que eu acho que é um bom indicador. E as pessoas conseguem entrar diretamente no sono nesses 20 minutos?
conseguem entrar Tens técnicas para isso? Não necessariamente, portanto, tem muito a ver com o mindset, não é? A pessoa tem que estar relaxada, lá está, não vamos dormir por obrigação, portanto só faz sentido a sesta se a pessoa sente que tem sono durante o dia, que sentia necessidade de dormir. Portanto, em princípio, adormecer numa sesta não é o problema, senão a sesta não faz sentido. Claro. Se for problemático adormecer, é porque não temos indicação para fazer sesta, não é? Portanto, a pessoa entra no sono, adormece e depois o principal risco é esse, é de facto de repente estar a fazer sono profundo. Portanto, os 20 minutos têm mesmo que ser cumpridos, sim. Eu às vezes fecho os olhos, às vezes consigo entrar mais do que outras, mas é normal, faz parte. Temos de falar dos teus hábitos de sono, das tuas horas de sono. Queres falar já ou queres falar depois? Podemos falar já, então. Então, o que é que nós temos, não é? Eu agora fiquei curiosa com estas tuas rotinas de sono, mas que eu acho que dão muito uma noção da variabilidade que nós temos. Todos nós temos cronotipos. Todos nós temos uma preferência ou pela noite ou pelo dia. E isso é uma variante do normal. Ou seja, nós sabemos que há pessoas que são corujas, que preferem a noite, que sempre trabalharam melhor à noite, trabalham até tarde, não têm sono nenhum ao final do dia e depois de manhã, se tiverem que estar às 8 em algum sítio, têm muita dificuldade, têm a chamada inércia do sono, portanto, não conseguem funcionar de manhã. E depois sabemos que existem as cotovias, grupo no qual eu me insiro, que de facto de manhã conseguem acordar com muita facilidade, estar logo ativos, mas ao final do dia têm sono mais cedo. E isto são variantes do normal e todos nós temos isto. Depois existem os distúrbios do ritmo circadiano, que é quando isto é levado ao extremo. Tu aquilo que me disseste, não é? É que te deitas muito cedo. Eu deito-me, às vezes chego a estar às 8 da noite. E que depois acordas? Às 4 da manhã. Às 4 Portanto, da manhã no meio disso, tu dormes um número de horas bastante. Sim, aceitável. Normalmente entre 6 a 8. Vamos acreditar que é mais para as 8. O doutor Hugo dorme mais para as 8 horas. Não, não, hoje por acaso acordei às 3, estava-me a dar na aplicação, estava a dormir 6 horas e depois voltei a dormir até às 5. Ou seja, no fundo o que tu tens é o teu ritmo biológico, não é? Está atrasado está adiantado no tempo, ou seja, tu tens sono mais cedo, tens um despertar também mais cedo, mas isso não te gera qualquer problema. Portanto, no dia a seguir consegues que o teu trabalho te permita isso, que às vezes é um dos problemas dos nossos doentes, é que há pessoas que de facto, se vivessem na sociedade ideal, seguramente teriam um trabalho que se adapta aos seus horários, ao seu ritmo biológico, e a maior parte das pessoas não pode. As pessoas estariam bem se acordassem ao meio-dia, mas têm que ir trabalhar às 9 da manhã. E isto é disruptivo. Mas, portanto, se isto não gera disrupção, se a pessoa vive bem com isto, ok, tem uma alteração do ritmo circadiano, mas que é saudável e que não tem impacto nenhum. Quando isto gera disrupção, e o exemplo são os adolescentes, sempre, os adolescentes têm, de facto, um atraso de fase, ou seja, têm menos tendência a adormecer à noite e têm muita dificuldade em acordar de manhã, e isto é dramático, sobretudo se eles depois à noite se agarram aos dispositivos eletrónicos. Com a idade, geralmente vamos vendo o contrário. Por exemplo, os idosos o que têm mais frequentemente é sono mais cedo e depois acordam de madrugada. Isto é muito frequente. Estou como nós. Exatamente. E depois temos, por exemplo, há uma coisa engraçada que mostra muito o papel da luz, que são as pessoas invisuais têm um distúrbio do ritmo circadiano pela falta de exposição à luz. Tem aquilo que nós chamamos um distúrbio do sono não 24 horas, ou seja, eles de dia para dia vão atrasando sempre o seu horário. E porquê? Por falta de exposição à luz, porque não vêem. Portanto, isto mostra o papel que a luz tem como sincronizador. E depois o trabalho por turnos, que há pessoas, nós sabemos, a variabilidade é muito diferente, há pessoas que são muito suscetíveis ao trabalho por turnos, outros não, há pessoas que toleram os trabalhos por turnos muito bem. Há pessoas que não toleram e tem a ver com isto, com o seu ritmo biológico estar desfasado daquilo que o ritmo social lhes está a impor. Claro. Eu acho que realmente é isso, é nós aceitarmos ou escolhermos um determinado ritmo e, por exemplo, o sono, para mim, no meu dia, é uma coisa que me dá muito prazer. Não é? Isso é muito bom de ouvir. Dá-me prazer, é algo que eu sei que é importante para a minha vida, eu sei que no meu dia seguinte vai ser rentável se eu dormir bem, se eu não dormir bem tenho o dia estragado. Não é? Portanto, é algo com que eu me preocupo e às vezes até preocupo demais, já chego a casa, já quero ir para a cama, não é? As pessoas têm de perceber isso, que o dormir não é mesmo uma perda de tempo, que é rentável. Cada hora que se dorme é rentabilizar o dia seguinte, é ter mais capacidade para o exercício, é ter um sorriso mais bonito, é a pessoa estar mais apta a relacionar-se com os outros. Portanto, é fundamental dormir, as pessoas têm mesmo que perceber isso. Sim, mas há aquela velha frase que muito dormes, pouco aprendes, não é? Quem dorme muito é preguiçoso. Mas não é verdade, é precisamente o contrário. Os nossos miúdos na escola, muitas vezes, grande parte dos problemas que nós temos com os fracos resultados escolares, isso é sempre muito falado na altura da mudança da hora, porque há muitas pessoas a favor, há muitas pessoas contra, e isto é sempre falado por causa dos miúdos. A mudança da hora é sobretudo benéfica. Os nossos adolescentes precisam mesmo de luz de manhã.
E a exposição à luz à noite que nós temos no magnífico horário de verão, dito de verão, que toda a gente adora, é péssima para os adolescentes. Portanto, de manhã, eles aprendem muito pouco. Aquelas primeiras horas da manhã, se eles não tiverem exposição à luz, são muito pouco rentáveis do ponto de vista cognitivo. Portanto, muitos dos problemas que os miúdos têm a ver com este desfazamento de horários, no fundo. Claro. E os miúdos também, os adolescentes, têm aqui uma outra questão, começam depois a beber uns copos de vez em quando, entrando nesta questão do álcool e do sono. Também havia aquele mito, 2 copos de vinho ao jantar até te ajudam a dormir melhor, não é? Isto não é bem assim, não é? Não é bem assim. O álcool tem, de facto, impacto importante no sono. Pode dar esta falsa sensação, porque vamos mais cansados, não é? Se bebermos uns copos e adormecemos mais rapidamente. Mas a estrutura do sono, a tal ciclicidade do sono, que é um dos parâmetros fundamentais para um sono de qualidade, fica completamente alterada. Além de que pessoas que, por exemplo, tenham uma doença do sono, o exemplo, e nós notamos isso, não é? Uma pessoa que bebe uns copos ressona mais e também para mais de respirar. Portanto, as pessoas que têm uma apneia do sono e que fazem ou determinada medicação que de alguma forma lhes relaxa os músculos, ou o álcool que tem esse efeito, ou o próprio tabaco parece ter algum impacto na inflamação da via aérea. Portanto, tudo isto aumenta o risco em pessoas que já estão predispostas, não é? De dormirem ainda pior. Portanto, não há dúvida que esta falsa sensação de que tomamos uns copos e dormimos perfeitamente não é verdade, porque pode lá estar a duração... Até pode adormecer mais rápido, mas depois dormes pior. Não tem qualidade, não tem qualidade. Eu sinto, eu usei aquelas aplicações para medir o sono, e se há uma noite em que bebo 2 ou 3 copos de vinho, mais ao fim de semana, os meus valores vão todos para baixo. É a própria estrutura, não é? Sim, vejo perfeitamente. Se calhar até dormi o mesmo número de horas, mas a percentagem da recuperação é mínima. Muda muito, e as pessoas cada vez mais estão, e ainda bem, preocupadas com o sono, mas eu também gosto de dizer que não queremos as pessoas preocupadas com o sono. Queremos que o sono seja a coisa mais natural que fazemos. Obviamente, se o sono não é bom, se a pessoa não está satisfeita, aí tem que se preocupar e tem que procurar ajuda. Mas a ideia é não complicar o sono, é ter uma boa higiene do sono e que permita, no fundo, dormir bem. Estas novas pulseiras, os relógios, tudo isto veio trazer muita sensibilização para o sono, que é ótima. Portanto, as pessoas cada vez se importam mais com o seu sono, querem ter um sono de qualidade. Temos que ter sempre em mente, para já, que os dispositivos não são todos iguais. E depois, que eles, de facto, estimam bem algumas coisas. Por exemplo, o tempo de sono é uma coisa que é muito bem estimada pela maioria dos dispositivos. Nós, realmente, se o equipamento diz que dormimos 8 horas, em princípio dormimos 8 horas. Pelo menos esteve na cama esse tempo. E, eventualmente, sem grande atividade. Aquilo, no fundo, tem um sistema de actigrafia. Sim. Portanto, acaba por ter essa... Muitas vezes também identifica bem os despertares precisamente por isso. Portanto, se nós tivermos atividade o suficiente é porque tivemos um despertar e ele identifica. Depois, as fases do sono, não nos podemos agarrar tanto a isso. Se é sono profundo, se não é, quer dizer, precisamos de um eletroencefalograma para conseguir saber que tipo de sono é. Mas é bom, é sinal que as pessoas estão preocupadas e muitas vezes é o facto do relógio dizer que não dormem bem que as faz procurar ajuda. E só por isso vale a pena. Sim, as pessoas tomam mais consciência. Eu acho que realmente, Vânia, estávamos a falar há pouco que as pessoas, quando vêm à tua consulta, elas têm que ser quase muitas vezes empurradas pelo companheiro, por causa das apneias, porque ressonam muito. Não devíamos todos ter uma consulta, quem dorme super bem, quem está super bem, mas as pessoas não deviam preocupar-se da sua higiene do sono, desta parte de dormir bem. Sem dúvida. A higiene do sono, lá está, onde eu a quero colocar é precisamente como um desses 3 pilares. Ao lado da dieta, nós todos nos preocupamos com a alimentação, todos nos preocupamos em evitar ser sedentários com o exercício e, portanto, o sono tem que estar nessa tríade, seguramente. E temos que... Eu acho que onde nós estamos a falhar e é um caminho, o sono é um problema, ou não digamos problema, digamos, é um assunto da família. E é desde pequenos que nós temos que fomentar isto. Porque, de facto, perpetuamos erros, está toda a gente agarrada aos telemóveis e não há uma conversa em família. E uma coisa tão simples quanto isto, depois do jantar, a família fomentar a partilha de experiências, como é que foi o teu dia, como é que não foi, pondo de parte os dispositivos eletrónicos, é uma medida de higiene do sono ótima e que serve para todos. Portanto, este é o caminho que nós temos que percorrer, é tornar o sono um assunto da família e toda a gente se preocupar com o sono. Não há melhor testemunho do sono do que a família, do que quem está ao lado, do que quem ouve o pai ressonar no quarto lá ao fundo, do que quem percebe que a mãe passa a noite acordada. Portanto, isto são testemunhos importantes que nós conseguimos trazer da família e é por isso que nas consultas de sono nós, sempre que possível, gostamos de ter pelo menos quem dorme ao lado presente, porque nos dá muita informação. Há coisas que as pessoas não se apercebem. Ainda hoje tive um doente
que me dizia, e ele foi sozinho à consulta, mas ele dizia-me, eu durmo bem. Eu não lhe apanhava nada, ele dizia que sim, que estava ali, porque o neurologista o tinha enviado, e de repente diz-me, eu durmo bem. Quem está ao lado é que não, parece que eu estou sempre a jogar futebol. E este senhor, depois a conclusão a que se chegou é que tem de facto uma doença neurológica, e muitas vezes alguns sintomas de doenças neurológicas são precisamente o sono. O sono traz-nos muito desta informação, traz-nos alguns sinais e alguns sintomas. E portanto, por exemplo, o facto da pessoa encenar os seus sonhos pode ser um sinal precoce de uma doença neurológica e que temos que estar atentos. Agora, se a pessoa não souber contar isto, ou se não lhe contarem isto, a pessoa não tem noção. E é por isso que muitas vezes estes diagnósticos permanecem sem serem descobertos. Essa questão do sonhar, nós sonharmos muito e lembrarmos dos nossos sonhos é bom, é mau, não, estamos aqui numa parte um bocadinho mais holística, não é? Ninguém sabe bem, Sim. não é? Já muita gente estudou os sonhos e as conclusões são sempre escassas, não é? O que é que nós sabemos? O termos memória ou não para os sonhos geralmente dá-nos pistas. Eu consigo perceber, em princípio, em que fase do sono é que isso aconteceu. E às vezes isso em algumas doenças ajuda-nos. Ou seja, há fases do sono em que nós temos memória e há fases do sono em que nós não temos habitualmente memória. Sim. Pronto, e isto ajuda-nos nessa distinção, às vezes quando há suspeita de parasónias, de sonambulismo, tudo isso. Agora, eu tenho muita memória dos sonhos. Tens muita memória e são muito vívidos. São. E são mais no final da noite, provavelmente. Eu acordo sempre a lembrar-me dos sonhos. Mas tu dormes cedo. Até acordas cedo. Acordo sempre a lembrar-me dos sonhos. Pronto, geralmente o final da noite é a altura em que nós fazemos sono REM, que é o chamado sono paradoxal. É um sono, durante algum tempo achava-se que os sonhos só aconteciam em REM, e depois percebeu-se que não. Os sonhos acontecem a noite toda, só que os de REM são aqueles para os quais nós temos memória, e é por isso é que achávamos que eles só aconteciam em REM. Alguns estudos têm associado a importância do sono REM, por exemplo, à regulação emocional. Há quem defenda que os sonhos são uma forma de nós lidarmos com aquilo que nos acontece durante o dia, uma forma de resolver alguns assuntos, o que é uma visão muito curiosa. Mas a verdade é que ninguém sabe bem porque é que nós sonhamos, mas ainda bem que sonhamos. Sim. Olha, foi muito bom ter-te contigo, ter-te comigo. Eu acho que tocámos um bocadinho em tudo. Há mais alguma coisa que queiras acrescentar? É sobretudo as pessoas procurarem ajuda, não é? As pessoas têm que perceber que se não dormem bem, se não estão satisfeitas com a qualidade do seu sono, se lhes dizem que ressonam, que param de respirar durante a noite, que deambulam durante a noite, que acordam a gritar, a chorar, têm movimentos violentos, dão pontapés no companheiro, tudo isso deve fazer procurar ajuda. Se a pessoa de manhã acorda cansada, sonolenta, com dificuldades de concentração, de atenção, deve procurar perceber o que é que se passa com o seu sono e, claro, se tem dificuldade em iniciar ou em manter o sono também. Portanto, nós temos ajuda para estas pessoas, é sobretudo as pessoas procurarem, por um lado, implementar medidas de boa higiene do sono, é ter um sono de qualidade, mas também procurar ajuda se não forem capazes de o fazerem sozinhas. Porque as pessoas não foram ensinadas para como dormir, não é? Nós somos ensinados como comer, como fazer isto, como fazer aquilo. Até os nossos pais educam-nos até para outras coisas, mas para o sono nunca ninguém nos falou sobre isso. E é esse o caminho que nós temos que percorrer, é pôr o sono, mais uma das coisas que nós aprendemos, dos hábitos que aprendemos com a família. Então vamos todos aprender contigo ainda mais. Então, obrigado. Obrigada.